Pérola é minha âncora. Eu sabia que podia partir e ela estaria lá quando eu voltasse. Ela nunca brigou, ela nunca gritou e nunca me expulsou. Parecia entender se perguntar, sabe? Pérola, em sua força quieta, criou um mundo de estabilidade onde o amor virou silêncio e o silêncio virou resistência. Não por submissão, mas por amor à família. Ela se manteve inteira. Sofria? Sim, mas em silêncio. Chorava? Sim, mas só quando os filhos dormiam. Não era conveniente, era resistente. E esse amor resignado ao qual Phil se acostumou, talvez tenha sido sua maior prisão disfarçada de liberdade. Pensava, mas como se ela fosse parte da casa, sabe? Mas não era algo que eu parasse pra olhar. Talvez esperasse que eu ficasse, que eu mudasse, mas ela nunca disse absolutamente nada. E o silêncio dela apenas me libertou. Pérola esperava sim, não palavras, mas presença. Esperava que um dia ele a escolhesse por inteira. Phil no fundo sabia, e talvez por isso preferisse fugir da responsabilidade de um amor silencioso e verdadeiro. Pérola, você sabia das andanças de Phil? Por que nunca o enfrentou? Porque brigar com quem já foi embora é perder duas vezes. E além disso, eu preferi cuidar do que era meu. Minha casa, meus filhos. E também, se eu gritasse, ele nem ia escutar. Você ainda tinha esperança que ele ficasse? Tinha, mas em silêncio. Como quem espera a chuva na seca. Não sabe se vem, mas deixa o balde pronto. Eu lembro de uns olhos desconfiados, pés bonitos. Ela apenas me pediu um filho e eu fui. Depois segui minha viagem e nunca mais soube do que restou dela. Neide lembra muito, porque para ela, Phil foi escolha, impulso e consequência. Ela gerou uma vida e decidiu sustentá-la sozinha. O filho foi o único laço e o pai virou sombra. Neide também não se fez de vítima, tampouco mendigou presença. Escolheu o caminho mais duro, mas também o mais livre. Foi um susto. Aquela menina tão séria, com os olhos firmes. Eu disse sim, mas não pensei no depois. Neide esperava um gesto mínimo de permanência. Não casamento nem promessa. Apenas que ele reconhecesse a importância da escolha que fizeram juntos. Phil inseguro apagou a memória e preferiu acreditar que era invenção dela. Nada. Só a sensação de ter vivido algo bonito, sabe? Depois, parece que está distante, algo vago, muito longe. Não passou de um sonho. Por que você pediu um filho a ele? Porque era o máximo que eu poderia segurar sozinha. Um homem eu não poderia segurar, mas um filho era meu, e só meu, por mais que fosse uma forma de segurá-lo. Você acreditava que ele voltaria? Nunca. Eu sabia que ele nunca voltaria, mas tudo que passa deixa um rastro. E ele foi um vento bonito, o que ficou foi o meu filho. Foi um erro que virou brincadeira. Eu nunca pensei que ela levaria a sério. Mas quando soube já era tarde. Para Angelina, era tudo. O vestido pronto, a esperança nos olhos, o engano de Phil foi a tragédia para ela, que viveu a vida inteira cuidando dos outros e sonhando com o cuidado de alguém. A morte foi seu último grito. Phil, por sua vez, seguiu. E talvez sem saber, carregue o peso do que causou. Porque era bom. Ser desejado daquele jeito me fazia me sentir importante. Mas eu fui uma pessoa fraca. Fiquei calado. Fingi que não era comigo. Mas por dentro doeu. Angelina esperava um altar, um nome, um futuro com sobrenome. Phil ofereceu fantasia e quando a cortina caiu, ela não suportou. Ele, ao contrário, recuou para a sombra, onde a culpa não o tocara. Angelina, você acreditava que ele era o novo prometido? Em que momento você soube que não era? Depois que ele foi embora e não voltou. O vestido, o altar, tudo virou silêncio. E aí eu entendi. Você esperava um pedido, uma vida juntos? Eu esperava tudo. Ele era o fim da espera. E virou meu fim. Ela era outra coisa.
Não queria nada, não esperava nada. Ela só vivia. No Rio ela era dona de si. Eu fiquei preso àquela imagem. E ainda... Aurora esperava o momento, não o futuro, mas ainda assim guardou a lembrança. Talvez esperasse que ele fosse mais do que um episódio. Phil preferiu mantê-la intacta na memória, como quem congela um instante para não lidar com o depois. Porque foi diferente. Não era amor. A Aurora era uma coisa que eu não podia controlar. Eu acabei me perdendo nela, sabe? E por isso eu nunca mais voltei. Acho que não. Ela me entendeu melhor que eu mesmo, sabe? Aurora viveu com o Phil como se fosse um mergulho, intenso, mas breve. Guardou nele uma lembrança que se misturou às águas do Naipã. Ela não esperava a volta, mas carregou o impacto daquele encontro como quem guarda um segredo luminoso na pele. Você esperava que Phil voltasse? Não, porque eu sabia que ele era feito de movimento e eu de permanência. Mas confesso, no dia seguinte, quando ele voltou, pensei que talvez, só talvez. E quando ele não voltou mais? Voltei pro Rio, mas com outra pele. Ele foi o único que me viu inteira. E isso só ficou. Ela me encantou. Não sei se era meu filho, mas pode ser. Ela nunca me cobrou. Talvez seja esse o motivo maior por eu nunca ter voltado de verdade. Antonieta era silêncio, mas não submissão. Era intensidade contida. Criou seus filhos longe da fofoca e do escândalo, mas permitiu que a cidade sussurrasse sobre a paternidade. Ela não precisou de Phil, e talvez, justamente por isso, tenha sido a que mais o marcou. Sim, cada detalhe. Foi como ela estivesse me escolhendo também. Eu fingi que era boato, nem quis enfrentar. Pérola me olhou como quem desafia, e eu simplesmente recusei. Antonieta esperava que ele tivesse mais coragem, que reconhecesse o que viveram e o filho que talvez fosse dele, mas também sabia que ele não tinha esse tipo de valentia. Então criou o filho sozinha, de cabeça erguida. Você sempre foi misteriosa. O que você viu em Phil para abrir a porta para ele aquela noite? Talvez o que tenha me tocado fosse aquilo que ele escondia até de si mesmo. Tinha uma beleza nele, como se ele estivesse em busca de algo. Uma beleza silenciosa, como quem carrega um vazio e anda por aí tentando preenchê-lo. Eu vi um homem em conflito, querendo ser mais do que o destino proporcionou. E talvez, por um instante, eu tenha acreditado que abrir a porta fosse ajudá-lo a encontrar esse mais. Você achou que ele voltaria? Não, mas levei comigo a noite com ele. E um filho, talvez. Nunca pedi a confirmação. Minha vida já não depende de resposta de homem nenhum. Desconfiava, mas não voltei. Ela era forte, rica. Achei que ela seguiria bem sem mim. Dolores seguiu, mas com dor. Criou Rúbia e Safira sozinhas, afiada como diamante, mas com rachaduras visíveis. O bilhete de Phil virou relíquia amarga. A maternidade virou sua vingança silenciosa, mas também o seu triunfo. No fundo, queria justiça e não revanche. Era um impulso. Achei que seria rápido. Ela era um fogo difícil de apagar. E eu não consegui recuar. Eu li e deixei pra depois. Desde então nunca respondi. Não era coragem, era covardia mesmo. Dolores esperava ao menos uma resposta. A dignidade de ser reconhecida. Phil escolheu o silêncio, e o silêncio virou raiva nela. Mas ela canalizou essa raiva em amor pelas filhas. Ele, ao contrário, tentou esquecer. Você sabia que ele mentia? Desde o começo, mas sempre quis acreditar, talvez por teimosia ou solidão. E depois? Quando eu soube da esposa, dos filhos... Chorei, fiquei com raiva, depois aceitei. Ele deixou comigo 2 filhas, e isso já é bem mais do que muitos homens dão. Dalva é só uma lembrança que ainda insiste. Forte, quente, dona de si. E os filhos são dela. Eu fui apenas uma faísca. E ela foi o fogo. Dalva não pediu nada, e ainda assim deixou muito.
3 filhos que levavam traços de um amor descompromissado, mas não vazio. Ela não precisou de promessa. Sua força era criar sem esperar. Phil foi vento em sua vida, mas ela foi tempestade na dele. Dalva era diferente. Nunca me pediu absolutamente nada. Talvez era por isso que eu voltasse. Ela era livre e forte. Dalva esperava apenas o reconhecimento, não de boca, mas de presença. Mostrava os filhos com orgulho, como quem dizia: eles são de um homem que eu escolhi. Phil viu, mas não soube o que fazer com isso. Sabia, ela nunca escondeu, mas também nunca me cobrou. E isso me assustava cada vez mais. Você o cuidou desacordado e o reencontrou logo depois. O que Phil representou pra você? Um enigma. Um elo estranho entre minha história e meu ego maior. Não era amor de novela. Era um desejo com memória. Você esperava algo mais dele? Não, mas fiz questão que deixasse filhos em mim. E deixei claro, foram os meus também. Nunca lhe pedi nada. Mas deixei marcas. E que marcas lindas, viu? Tina me tocou de um jeito estranho, quase puro demais. Mas eu sabia que não poderia quebrá-la, então deixei tudo como estava. Tina quebrou-se sozinha. 20 anos esperando, amando em silêncio, acreditando que sua virgindade a colocava num pedestal. E Phil, sem nunca amá-la, mantinha o jogo. Tina era templo, mas nunca foi casa. Seu amor era doação, mas o retorno nunca veio. Sabia, e deixei. Nunca disse sim, mas também nunca disse não. Era mais ou menos um cômodo. Me confundia. Parte de mim queria respeitar, mas a outra parte, eu só não queria carregar mais aquela responsabilidade. Tina esperava que o amor puro fosse suficiente. Esperava que ele a visse como única. E esperou. Até vir a sombra de si. Phil preferia manter a ilusão viva a confessar que não era homem para tanto amor. Tina, você se preservou pra ele durante anos. Por quê? Porque achei que meu amor puro também o limparia. Que talvez minha virgindade o prenderia. Que eu seria uma exceção. E hoje, o que você sente? Sinto que ele nunca me viu como mulher. Me deixou ali, no altar de promessas que só eu acreditava. Mas eu amei. E não me arrependo. Só do tempo que perdi esperando um milagre. Eleonora, eu parei. Parei de fugir, parei de seduzir, parei de fingir. Ela me olhava como um homem, não como uma figura. Ela me viu no que eu mais tinha de frágil. Eleonora ouviu, e em troca foi ouvida. Na troca de silêncios e risos tristes, Phil aprendeu, talvez tarde demais, que o amor não é conquista, que a presença é mais do que paixão, e que escutar uma mulher é muitas vezes mais transformador do que possuí-la. Apenas que eu escutasse. Eu escutei muito. Muito. Eleonora não esperava que ele mudasse, apenas que fosse humano. E Phil, cansado de ser lenda, finalmente foi homem diante dela. Pela primeira vez, permaneceu, não no corpo, mas na escuta. O que Phil tinha de diferente com você? Ele veio atrás do meu corpo e acabou querendo a alma. Comigo fomos de verdade, por isso deu certo. Você esperava que ele mudasse? Não, eu só queria ser ouvida. E ele me ouviu. E, pela primeira vez, ficou de verdade. A referência ao menino grande no título representa o homem que, apesar de adulto, permanece emocional e moralmente infantilizado, sendo constantemente cuidado, acolhido e até justificado pelas mulheres ao seu redor. O livro denuncia como esse modelo de masculinidade, sustentado pelo patriarcado, acaba por isentar os homens de responsabilidades afetivas, domésticas e até éticas. A protagonista, Pérola, é quem nina, quem cuida, alimenta, acolhe e perdoa, até o momento em que se cansa e decide deixar de ninar. A narrativa, nesse sentido, torna-se um grito de resistência.
Pérola rompe com a invisibilidade de seus sentimentos e recusa a expectativa de resiliência incondicional que lhe foi imposta. Essa ruptura representa um caminho de libertação, ao mesmo tempo em que constrói o exterior.